Você já passou por um momento tão escuro que parecia que Deus tinha virado o rosto para você? Já sentiu que a oração batia no teto e caía de volta sem resposta? O Salmo 88 é exatamente isso. É o grito de alguém que se encontra no fundo do poço, clamando a Deus em meio à escuridão. Mas esse salmo é diferente. Ele não termina com uma virada de esperança, não fecha com um tom alegre de vitória. Ele termina na escuridão. E é justamente aí que está sua força. Hoje, nós vamos mergulhar juntos nesse salmo profundo, entender o que ele significa, conhecer as histórias que ele carrega e descobrir como ele pode nos ensinar a enfrentar os nossos próprios momentos de silêncio e dor. O Salmo 88 começa com um clamor direto. Senhor, Deus da minha salvação, diante de ti clamo de dia e de noite. Veja como ele se dirige a Deus. Ele não nega a fé. Ele não abandona a crença. Ele reconhece que Deus continua sendo o Deus da sua salvação, mesmo quando parece distante. É como alguém que segura firme na corda, mesmo quando não vê quem está do outro lado puxando. É um paradoxo. Fé e desespero caminhando juntos. E logo no início, ele abre o coração. Ele diz que a sua alma está cheia de problemas e que a sua vida já se aproxima da sepultura. Ele se sente contado entre os que descem a cova. É uma linguagem pesada, de alguém que sente que a morte já está ao lado, espreitando. E aqui está uma curiosidade. Esse salmo era cantado. Imagine um grupo de pessoas reunidas no templo, levantando a voz e cantando juntos esse lamento. A comunidade inteira reconhecendo, através da música, que a dor também faz parte da vida diante de Deus. Esse detalhe lhe nos mostra algo importante. Na maioria dos salmos de lamento, há uma mudança de tom. O salmista chora, mas depois lembra da fidelidade de Deus e termina exaltando. O Salmo 88 não faz isso. Ele é o único salmo que termina em trevas. Ele fecha com a frase: As trevas são a minha companheira mais próxima. É duro, mas é real. É como se Deus tivesse deixado registrado na Bíblia que até a sensação de abandono é legítima, que o silêncio também faz parte da caminhada de fé. Agora, pense comigo. Quantas vezes nós ouvimos que a fé deve ser sempre vitória, que precisamos sempre estar sorrindo, sempre confiantes, sempre declarando coisas boas? O Salmo 88 nos ensina outra face da fé, a fé que não mascara a dor. A fé que grita mesmo sem resposta. A fé que se mantém de pé, mesmo sem sentir chão. Isso é poderoso, porque nos liberta da ideia de que Deus só nos aceita quando estamos fortes. O salmista prova que Deus também acolhe o fraco, o cansado, o que só consegue chorar. Ao longo do salmo, a descrição é intensa. Ele fala de estar esmagado pelo peso da ira de Deus, de sentir ondas se quebrando sobre ele, de estar afastado de amigos e conhecidos, de ser colocado na escuridão mais profunda. É um retrato de depressão, de solidão, de alguém que olha ao redor e só enxerga vazio. Não é difícil imaginar alguém hoje lendo essas palavras e pensando: é exatamente assim que eu me sinto. O texto é antigo, mas a dor é universal. E aqui vai uma curiosidade histórica. Alguns estudiosos acreditam que o autor, chamado Emã, poderia estar passando por uma doença grave, talvez algo que o deixava isolado da comunidade. Naquele tempo, muitas enfermidades eram vistas como maldição. Isso poderia explicar porque ele fala em se sentir afastado, esquecido, tratado como morto. Ele canta o abandono, mas ainda assim canta a Deus. Esse detalhe é precioso. Ele não esconde sua dor, mas também não larga sua fé. Perceba como o Salmo nos dá espaço para sermos humanos diante de Deus. Nós, muitas vezes, tentamos filtrar a oração, só levar palavras bonitas, mas aqui vemos o oposto. Um clamor cru, doloroso, quase desesperado. E Deus deixou isso registrado na Escritura, como se dissesse: eu aceito o seu grito. Eu não rejeito a sua escuridão.
pode me entregar até isso. Agora, o que isso significa para nós? Significa que a escuridão não é o fim da história. Mesmo que o salmo termine sem resposta, o fato de estar na Bíblia já é uma resposta. Significa que Deus ouviu, que Deus acolheu, que aquele grito atravessou o tempo e chegou até nós hoje. É como se o silêncio de Deus tivesse sido quebrado pela preservação desse lamento. Imagine a cena: um povo cantando o Salmo 88 no templo, em uníssono, reconhecendo que há dias em que não vemos saída. Eles não escondiam isso, não fingiam que tudo estava bem. Eles traziam a dor para dentro da adoração. Isso é revolucionário. Isso mostra que fé não é apenas levantar as mãos nos dias bons, mas também nos dias em que tudo parece perdido. E o que mais me chama a atenção é que o salmista nunca para de clamar. Ele diz: "De manhã, a minha oração chega diante de ti." Mesmo sentindo trevas, ele continua orando. Isso é fé em sua forma mais pura. Fé não é sentir. Fé é permanecer. Agora pense em você. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez você tenha orado e não viu resposta. Talvez você se sinta esquecido, cercado por escuridão. O Salmo 88 é a sua voz. Ele te lembra que você não está sozinho. Outros já passaram por isso. Outros já gritaram as mesmas palavras. E Deus deixou isso registrado para que você soubesse. Ele também escuta orações sem palavras bonitas. Ele também acolhe lágrimas. É curioso como, em contraste, Jesus na cruz fez uma oração parecida. Meu Deus, por que me abandonaste?" Foi o clamor do Salmo 22, mas ecoa o mesmo sentimento do Salmo 88. Até o Filho de Deus conheceu a sensação de abandono. Isso conecta o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que a dor faz parte do plano, mas não é o fim. E por que Deus permitiria que um salmo terminasse sem luz? Talvez para mostrar que, mesmo sem final feliz imediato, ainda há valor na oração. Às vezes a esperança não chega no mesmo dia, às vezes demora, às vezes só veremos depois. Mas a oração feita na escuridão é tão preciosa quanto a oração feita na luz. Então, quando você estiver sem forças, lembre-se de Emã, o salmista. Ele gritou, chorou, declarou a sua dor e Deus considerou isso digno de estar na Escritura. O silêncio não é rejeição. O silêncio também faz parte do relacionamento com Deus. O Salmo 88 é um convite à autenticidade, um chamado para parar de fingir que estamos bem diante de Deus. Ele já sabe, ele já vê, ele já escuta o grito preso no coração. E quando entregamos até o que parece inaceitável, descobrimos que Ele é maior do que nossas máscaras. Esse salmo também nos lembra de olhar para o lado. Há pessoas ao nosso redor que vivem o Salmo 88 hoje. Gente que sente trevas, que sente abandono, que luta para orar. Talvez o nosso papel seja segurar a mão delas e dizer: "Eu sei que está escuro, mas eu vou ficar aqui com você." Às vezes a presença de alguém é a resposta que Deus envia em meio ao silêncio. E por fim, há algo ainda mais profundo. O último versículo diz: "As trevas são a minha companheira mais próxima." Parece desesperador, mas até as trevas podem se tornar lugar de encontro. Foi na escuridão da cruz que a maior vitória da história lhe aconteceu. Foi no silêncio do túmulo que a ressurreição começou a ser preparada. O Salmo 88 nos ensina que até a escuridão pode ser parte do caminho para a luz. Então, qual parte desse salmo mais falou com você? Foi o lamento cru, sem filtros? Foi a coragem de orar mesmo sem resposta? Ou foi o fato de que Deus aceitou esse grito como parte da Bíblia? Escreve nos comentários, porque eu quero saber como esse salmo toca a sua vida. Se esse conteúdo falou ao seu coração, não esqueça de deixar o like, compartilhar com alguém que precisa dessa mensagem e se inscrever no canal para acompanhar mais reflexões como essa. Porque no fim,
A vida de fé não é feita apenas de vitórias e celebrações. Ela também é feita de gritos na escuridão. E o Salmo 88 nos prova que até esses gritos são sagrados.